Olá pessoal, eu sou a Luísa Viana. Bem-vindos ao Transformate Cast, o podcast da Faculdade TH. Hoje nós vamos falar sobre finanças corporativas com o professor Flávio Justino. Flávio, é um prazer ter você aqui. Por favor, se apresente para o nosso público. Luísa, o prazer é meu, né? Meu nome é Flávio Justino, sou professor e graduado em Gestão Empresarial e especialista em Logística. E é um prazer enorme estar aqui no podcast da Faculdade TH com vocês, para a gente falar um pouquinho, né, sobre finanças corporativas, Luísa. Professor, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, como você começou, o que te instigou a entrar para essa área. Bom, Luísa, eu sempre fui uma pessoa que sempre trabalhei, né? Desde a minha infância eu trabalhei lá com meus pais, na roça, na lavoura, né? E aos 14 anos eu tive a oportunidade do meu primeiro emprego ali, da minha CLT, a minha azulzinha, né? Então ali eu comecei a minha jornada, né? Trabalhei, né, sem nenhum desmérito, mas limpando o banheiro, conhecendo um pouco dos processos. Dentro dessa empresa eu consegui subir um pouco mais, fui para a área administrativa dentro do escritório, onde eu tive acesso um pouco a essas informações. Mas eu costumo dizer, Luísa, que eu fui meio pego de surpresa, né? Então eu estava um belo dia desempregado em casa, o telefone toca e surge uma oportunidade para que eu pudesse ingressar na área de compras e suprimentos. Bom, teoricamente não é uma área que esteja 100% ligada à área de finanças corporativas, se a gente for olhar de longe nessa situação. Mas ela tem sim, porque a gente lida com os fornecedores nas negociações, né? A gente lida com valores todos os dias e lida com questões financeiras todos os dias. A gente precisa estar atento ao fluxo, né, de caixa da organização, ao controle de estoques, né? Eu ver o que a gente tem, né, dentro do estoque, se é necessário uma compra. Então vem muito daí. Então eu tive essa oportunidade, né, eu recebi essa ligação sem conhecimento nenhum, busquei ali no início através de informações, né? Isso a gente está falando aí 25 anos atrás, então a gente não tinha nesse período aí acesso às informações que a gente tem hoje via internet. Então eu busquei o conhecimento através de livros, pesquisa mesmo, né? E ao longo desse período eu me graduei, né, já um pouco mais tarde, porque eu nesse momento eu dediquei mais à família, então eu casei muito novo, então eu tive uma dedicação mais familiar. Então já a minha formação ela já foi a partir dos 30 anos, então eu formei a partir de 30 anos, me formei e me especializei nessa área, por isso que eu escolhi logística. Bom, talvez seja um pouco mais distante das finanças corporativas, mas é um meio que eu estava inserido, né? Eu precisava adquirir mais conhecimentos nessa área. E apesar que todo mundo pensa, logística e trabalha com outro braço. Não, dentro do próprio especialização de logística, a gente trabalha muitos dos conceitos financeiros. E na realidade das organizações, isso é trabalhado dia a dia. Eu preciso estar atento à questão do fôlego financeiro da empresa. Será que se eu fizer uma negociação com um fornecedor para obter um desconto maior, eu tenho que comprar mais volume? Será que é viável? Será que, né, eu vou colocar isso no estoque? Qual o meu custo financeiro que isso vai gerar? Qual é o meu impacto que isso vai gerar no meu fluxo de caixa? Então são avaliações que eu tenho que lidar todos os dias hoje no meu trabalho. Bom, para começar, você podia falar um pouco para a gente como as finanças corporativas diferem das finanças pessoais e por que é importante entender essa distinção? Bom, Luísa, as finanças corporativas diferem, né, e para vocês que estão aí em casa acompanhando a gente, das finanças pessoais, por um simples fato, né? As finanças corporativas, elas têm mais agentes envolvidos, né? Finanças pessoais, você decide o que você vai fazer com o seu dinheiro. Nas finanças corporativas, nem sempre a decisão ela é somente sua. Você tem que escolher os melhores investimentos, né, para que possa atender às necessidades da organização como um todo. A gente não pode esquecer que a organização ela é feita não só pelas pessoas que trabalham nela, mas todos os agentes que estão envolvidos nesse processo, os fornecedores, né, o governo, enfim, toda a sociedade. Então, por isso, jamais a gente pode misturar, né, as finanças corporativas com as finanças pessoais. E quais são as responsabilidades e funções de um departamento de finanças dentro de uma empresa? Bom, Luísa e pessoal de casa, a gente tem que ter uma perspectiva um pouco diferente. Quando a gente fala em finanças corporativas, a gente está dizendo de um modo geral, e finanças corporativas ela está presente em todas as áreas da empresa.
Quando você vai fazer um investimento na sua indústria, você vai ali com as finanças corporativas. Diferentemente da área financeira. A área financeira é um braço dentro da organização. Mas, de um modo geral, as pessoas que trabalham com finanças, ela tem que saber manipular esses dados financeiros, né? Entender do fluxo de caixa, aonde estão os melhores investimentos, aonde que está a rentabilidade, onde ela pode fazer a aplicação desses recursos financeiros. E quais são as métricas financeiras mais importantes para avaliar o desempenho de uma empresa? Bom, a gente já começou a falar de uma delas, que é a administração do caixa, né? O fluxo financeiro. É ali que demonstra como está a saúde financeira da empresa naquele momento. Eu jamais posso ter um caixa que seja deficitário. Isso pode impactar nos compromissos financeiros que eu já assumi, seja perante aos nossos colaboradores, seja perante aos fornecedores, enfim. Então, uma das métricas e a principal é o controle do fluxo de caixa. E outra que a gente pode citar como bastante primordial dentro das organizações é a margem de lucratividade, a margem de rentabilidade. Eu não posso ter uma margem muito próxima a zero e nem pensar em jamais, hipótese alguma, ter uma margem negativa. Então são os dois principais fatores. Eu tenho que acompanhar o meu fluxo de caixa, né, diariamente, se é assim possível, né, e ao fim do período avaliar a minha lucratividade, a minha rentabilidade. Então acho que se a gente trabalhar esses dois pontos, já é um meio caminho andado, um bom caminho andado, na verdade. Agora, para expandir a atuação das empresas, o que é melhor para uma empresa? Investir em capital financeiro, entre financiamento de capital próprio ou um financiamento de terceiros? Bom, Luiz, isso vai depender muito. Tá? Por isso que a gente precisa, né, estabelecer as metas, os indicadores, para que a gente possa tomar a melhor decisão possível. Né? Isso vai depender muito das circunstâncias e das situações. A gente precisa ter uma avaliação de qual os juros que a gente vai pagar nesse financiamento. E se eu não tiver o aporte financeiro, se eu não tiver o caixa suficiente para fazer esse aporte financeiro por conta própria, normalmente eu vou buscar isso em alguma instituição, em algum parceiro, né, que tem algum juro atrativo. Mas eu não posso esquecer de um detalhe importante. Eu tenho que fazer uma verificação e verificar se aquele investimento, se aquela ampliação ou qualquer coisa nesse sentido, quando eu vou buscar esse capital de terceiro, se eu vou ter realmente condições de fazer esse pagamento. Então jamais eu posso sair de um ponto de partida se eu ter essa condição ou essa análise. Então um bom planejamento dos próximos passos, dos próximos anos, né, com base na avaliação da tomada desses empréstimos, desses financiamentos de terceiros, é um caminho que tem que ser tomado e um caminho bem decidido. Ótimo. E quais são os diferentes tipos de risco financeiro que uma empresa enfrenta e como elas podem ser gerenciadas? Bom, um dos maiores riscos, a gente volta lá de novo, é ter um fluxo de caixa deficitário. Então, o melhor caminho é as minhas receitas serem maiores que as minhas despesas. Esse é o ponto. Eu jamais posso ter, né, na minha empresa, um fluxo de caixa que seja deficitário. Então, para mim mitigar o risco, por isso que eu preciso fazer um acompanhamento diário desse fluxo de caixa, porque é ali que vai mostrar como está a saúde financeira da minha organização. E como que as empresas podem otimizar essa estrutura de capital e maximizar o seu lucro? Bom, fazendo uma análise detalhada das informações. Eu preciso ter todas as bases de informações, o mais, como eu posso te dizer, Luiz, e para o pessoal de casa, o mais plausível possível, o mais transparente possível, tá? Então, por isso que eu preciso fazer uma avaliação bem minuciosa do meu balanço, né? Não é simplesmente eu considerar a venda de um produto, né, e considerar somente os custos de aquisição daquele produto ou o custo de fabricação daquele produto. Então, quando eu faço a maximização desses resultados, eu preciso avaliar, né, quais são os custos operacionais, quais são meus custos administrativos, quais são os meus custos com despesas financeiras, empréstimos, financiamentos, qual é o meu lucro após, né, a dedução do imposto de renda, após o pagamento dos impostos. Né? Não é simplesmente olhar de uma forma global. Né? Um exemplo bem clássico, eu tenho um produto, o meu custo de aquisição dele é R$8, eu vendo ele a 10. Né? Então, a modo grosso eu enxergo que o meu lucro é de R$2.
mas eu tenho outros custos que compõem. Então eu tenho que decompor esses custos e fazer uma análise bem detalhada para que eu possa, né, dentro desse parâmetro todo, estabelecer qual é a minha margem de lucratividade e trabalhar para que ela seja atingida. E dentro desse contexto que a gente vive de crescente aperfeiçoamento das tecnologias, da informação e da comunicação, como que as empresas podem lidar com essas ferramentas para melhorar seu desempenho e como que elas impactam o seu funcionamento de modo geral? Bom, tudo que é tecnologia, ela tem que ser aproveitada ao seu máximo. Né? A gente, numa organização, a gente não pode dar o luxo de fazer isso, um cálculo financeiro, né, ali na ponta do lápis, simplesmente, ou através somente de uma planilha de Excel. Eu tenho que investir em ferramentas, em novas tecnologias que garantam, que nos auxiliam, né, que tragam os resultados mais precisos possíveis para assim eu tomar as decisões mais coerentes e mais plausíveis possíveis. Então, as tecnologias elas vêm justamente para nos auxiliar nesse sentido e elas precisam ser implementadas, precisa-se fazer uma análise, né, e ver qual é a melhor tecnologia, em qual software a gente pode investir, né, qual o sistema de gerenciamento desses processos, desses fluxos, né, e através disso a gente conseguir extrair dessas ferramentas, né, os dados mais verdadeiros, mais verídicos, né, do que se eu perder muito tempo ali fazendo uma conta, jogando isso manualmente na planilha de Excel. Primeiro que eu vou estar maximizando a questão dos erros, né? Então, quanto mais eu transformo isso, passo para um processo de gerenciamento, menor o meu risco de ter algum erro nessas análises, nessas avaliações financeiras, né? Que é muito grave quando eu encontro algum tipo de inconsistência em algumas informações financeiras. Isso pode gerar um retrabalho e um prejuízo muito grande para a organização se eu não tiver isso bem claro. E qual que é a importância e como garantir uma prática ética nas finanças corporativas? Primeiro passo, Luiz, e para o pessoal de casa que nos acompanha, é ter transparência nas informações. Nunca deixar a empresa sem saber de fato o que está acontecendo, né, com o seu fluxo de caixa, né, com o seu momento financeiro. Então, sempre manter a transparência. E criar, né, comitês, criar compliance, sistemas de compliance, que podem ali, né, ter algum tipo de denúncia, se algum dos colaboradores ou algum dos investidores, enfim, todos esses agentes que lidam diretamente com a organização possam denunciar algum tipo de prática que não seja a correta, né? Então, sempre criar esses canais, né, através de comitês, através de compliance, enfim, existem várias ferramentas, mas o que eu acho mais importante é sempre a empresa manter a transparência, né, nas suas informações, né, nas suas demonstrações financeiras, nas suas demonstrações contábeis, não só para os agentes que estão ali, para os acionistas, para os fornecedores, para os colaboradores, mas para a sociedade em geral, porque a empresa ela tem sua responsabilidade social ali no meio onde ela vive. Então ela também tem que prestar contas para a sociedade, para que ela veio, qual é a sua real finalidade ali naquele meio onde que ela está inserida. Agora que você já tem uma carreira consolidada na área e você olha para trás, qual que é o maior obstáculo que você considera ter enfrentado? Bom, muitas vezes o obstáculo, eu acredito que não que eu vou agora me aventurar aí no coaching, né? Mas acho que está muito mais ligado à sua própria percepção de mundo, né? Muitas vezes você fica ali com várias oportunidades passando à sua porta e você, no seu comodismo do seu dia a dia, você fica ali. Então foi dos meus maiores obstáculos foi justamente não ter corrido atrás de uma graduação, de uma especialização, porque naquele momento a minha realidade de comodismo ela estava boa. A partir do momento que eu me vi precisando, que o mundo evoluiu, né, que as pessoas estavam em busca de profissionais que não só tivessem a prática do dia a dia, mas que tivessem o conhecimento teórico daquilo que ele estava realizando, então eu fui atrás. Mas o meu grande obstáculo é isso, e o que eu deixo para as pessoas é, nunca se acomode. O mundo ele está evoluindo de uma forma tão rápida. E volto mais uma vez naquilo que a gente falou lá atrás, Luísa, né? Então ele vem numa crescente muito rápida. Então,
quem não se especializar, quem não se qualificar, vai ficar para trás. Então, na sua opinião, assim, para ser um profissional de qualidade na área de finanças ou em outra área correlata, é necessário ter uma pós-graduação? É um diferencial para o mercado de trabalho? Hoje, para o mercado, sim. Se você quiser alcançar cargos de níveis maiores, né, cujas responsabilidades maiores, ele vai te exigir também que você tenha a capacidade de discernimento, a capacidade de decisões, e isso uma especialização, uma pós-graduação, ela vai te trazer. Ela vai te trazer. Foi-se o tempo que quando eu comecei que o ensino médio era o ponto de referência. Passado algum tempo, a graduação passou a ser um ponto de referência. E hoje o ponto de referência é uma especialização. Então, para aqueles que querem, né, dar seguimento aí na área financeira ou qualquer outra área dentro da organização, se especialize, busque cursos, né? Eu digo a especialização, mas a gente tem muitos cursos extensivos, muitos cursos de extensão também que pode ser buscado e acessados, que talvez vai te trazer uma base ali para o seu trabalho no dia a dia. Mas se você é um profissional que busca o crescimento profissional, se especialize, né? Busque aquilo que você acredita de fato e vai atrás do conhecimento. Agora, para a gente encerrar a nossa conversa, vamos voltar para o lado pessoal e eu gostaria de saber o que mais te atrai na área, assim, o que te motiva a se aperfeiçoar, a continuar trabalhando na área? Bom, Luísa, são os desafios que a área dá. Eu sou movido a desafios, né? E tanto a área financeira, né, ou aqui estou mais ligada hoje, que é a área de logística, né, a área de suprimento, a área de aquisições, né, negociações de contratos, enfim. Os desafios de todos os dias, né? Você ter a sabedoria de tomar as decisões corretas, né? Quando a gente fala em finanças, a gente fala em dinheiro, a gente não tem margem para erro. E isso é o que me fascina. Isso é o que faz com que eu, né, aposte muito nisso, né, como pessoa mesmo, né? Então, por isso que eu sempre busco conhecer mais, né, em relação à área em si, por causa dos desafios. É uma área muito desafiadora, né, que essa possibilidade de não haver erros aparentemente, né, indo na contramão de todo mundo, é uma coisa que me encanta. Né? Então isso me faz hoje sair do comodismo. Né? Quando eu estava lá atrás no comodismo, eu não quero voltar para lá, para onde eu estava. Né? Então por isso que ela me motiva, né? Por isso que esse andar em cima da linha faz com que eu me motive todos os dias e sempre em busca de ser um profissional melhor. Professor, agora vamos para as dicas culturais, né? Qual que é o livro assim que você indicaria para o nosso público, que te inspirou, que te levou a sonhar, a pensar mais nas possibilidades dentro da sua profissão? Bom, eu posso indicar 2 livros que eu li que eu gostei bastante. O primeiro deles é O Monge e o Executivo. Ele traz uma perspectiva de um alto profissional que trocou tudo, não que ele trocou, mas que ele foi viver uma experiência de vida que depois ele conseguiu levar isso para as organizações. Né? Então, eu não vou dar o spoiler do livro, né? Vocês leiam lá, mas O Monge Executivo. E o outro que eu li recentemente são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então ele vai trazer ali um passo a passo para as pessoas que querem, né, construir uma carreira sólida, né, que vai ajudar nas tomadas de decisões. Então são os 2 livros que eu indicaria. Né? Então são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes e O Monge Executivo, que na verdade é um best-seller, né? Então eu deixo aí a dica para vocês. Professor, qual que é o segredo do sucesso e quais são as dicas que você pode dar para o nosso público para se tornar uma referência na sua área? Bom, Luísa e pessoal de casa, sucesso é muito relativo, mas se você quiser ter sucesso e almeja crescer em qualquer área, qualquer profissão, eu vou deixar 3, né, como você pediu, eu vou deixar 3 dicas para você. A primeira, saia urgentemente da sua zona de conforto. 2,
aprimore os seus conhecimentos, corra atrás de cursos, né, de graduações, pós-graduações que vão trazer benefícios para a sua empresa ou para o seu trabalho. E 3, gerencie o seu tempo. Tenha tempo para trabalhar e tenha tempo para viver. Essas são as minhas 3 dicas. Certinho. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Luísa, mais uma vez, né? Agradeço a Faculdade de TH pela oportunidade de a gente estar aqui conversando com você e conversando com o pessoal de casa que nos acompanha. Muito obrigado.